Olá, eu sou Juliana Santini e esse é o podcast Samaúma Leituras Críticas da Amazônia. Um projeto de extensão que conta com a participação de alunos do curso de Letras da Unesp de Araraquara e foi criado para discutir representações da Amazônia na literatura e na cultura brasileira contemporâneas. Hoje, quarto episódio da nossa série, vamos falar de literatura indígena para crianças e jovens com o livro O Segredo da Chuva, de Daniel Munduruku, que conta com ilustrações de Marilda Castanha e foi publicado pela primeira vez no ano de 2003 pela editora Ática. Antes de falarmos do livro propriamente, é importante fazermos algumas considerações sobre a história da literatura indígena infantil e juvenil no Brasil. Essa história é muitíssimo recente, especialmente se levarmos em conta a trajetória da produção literária para crianças e jovens produzida em nosso país por autores não indígenas. Quem fala um pouquinho sobre essa história é a escritora Truduado Rico, que foi tema do nosso último episódio. Em um texto chamado Ouvir a Diferença, publicado no ano de 2020 na revista 451, ela pontua a origem dessa literatura. A primeira obra indígena publicada no país voltada para o público infanto-juvenil se chama Histórias de Índio, de autoria de Daniel Munduruku, escritor, teórico e intelectual do povo Munduruku, lançado em 1996 pela Companhia das Letrinhas, que a reeditou em 2016. Histórias de Índio traz conto, crônicas, depoimentos e informações gerais sobre os povos indígenas do Brasil, em especial dos Munduruku. Essa obra foi a única do gênero publicada na década de 1990. Porém, o autor, um dos maiores expoentes do movimento literário indígena, continuou investindo na área. Esse trecho é importante porque ele traz dois pontos fundamentais. Primeiro, ele nos dá a dimensão da necessidade de observarmos o apagamento da voz do indígena na produção literária brasileira. A literatura infantil e juvenil tem sua origem no Brasil em finais do século XIX, com a tradução de clássicos europeus e a publicação de livros destinados à escola. De lá para cá, cerca de um século e meio depois, a literatura para crianças e jovens passou por muitas transformações, especialmente no que diz respeito a um processo de autonomização estética, o que significa que esses textos foram, paulatinamente, deixando de ser produzidos com uma finalidade utilitária, pedagógica, com o principal objetivo de ensinar valores e comportamentos para o jovem leitor, e passaram a ser concebidos a partir de princípios estéticos, que levam em conta que a literatura para crianças e jovens pode e deve ser centrada na sua linguagem, não apenas em uma mensagem a ser transmitida. Todo esse processo não contou, portanto, com a voz do próprio indígena para contar suas histórias, o que nos aponta para um grande problema. Até o final do século passado, o indígena era, na literatura infantil e juvenil brasileira, um outro, na maioria das vezes representado sob uma perspectiva exótica. O segundo ponto importante da fala de Truduado Rico diz respeito ao papel central de Daniel Munduruku no campo literário brasileiro, e mais especialmente na construção consciente de um projeto literário que leve em conta, no polo da recepção, o leitor infantil. Se tivermos apenas um livro publicado na década de 90 para esse público, os esforços de consolidação da literatura indígena no cenário brasileiro encontram uma abertura com a Lei 11.645 de 2008, que torna obrigatório o ensino das culturas indígena e afro-brasileira no ensino fundamental e médio. Mais de 15 anos depois da promulgação dessa lei, nós sabemos que sua aplicabilidade ainda encontra obstáculos, como a formação de professores que estejam de fato preparados para trabalhar com esse conteúdo e, especialmente, a onda conservadora da sociedade brasileira que barra as matrizes africanas e indígenas que constituem nossa cultura, demonizando-as a partir de uma perspectiva cristã que se quer hegemônica. De todo modo, os avanços promovidos pela Lei 11.645 estimularam a ação de um importante agente do campo literário, o mercado editorial, que encontrou uma excelente oportunidade para publicar livros que tratam das culturas africanas e indígenas. Mais um avanço importante é o princípio de revisão de práticas escolares que exotificavam a cultura indígena e a transformavam em um outro, mantendo, em larga medida, o estigma em torno da população indígena, quase sempre tratada como selvagem ou alheia ao processo de modernização da sociedade.
Vale lembrar que somente em 2022, com a Lei 14.402, o Dia do Índio foi substituído pelo Dia dos Povos Indígenas. E aí você pode falar, ué, mas continuou sendo no dia 19 de abril e só mudou o nome. Mas nós temos que destacar, a linguagem e os processos de denominação são importantíssimos e dizem muito sobre o modo como uma sociedade se enxerga e enxerga as culturas que a constituem. Índio é uma designação de origem colonialista que marca o olhar dos colonizadores sobre as populações originárias. Essa palavra carrega traços semânticos negativos que englobam a ideia de selvagem, atribuída pelo próprio colonizador desde os escritos de viagem dos séculos XV e XVI, e também a homogeneização dessas culturas, tratadas no singular. Indígena e povos indígenas são designações que chamam a atenção para a pluralidade dessas culturas e para o fato de que estamos falando de povos cuja origem se localiza bem antes do olhar do colonizador e do nome a eles atribuído. Nosso atraso em relação a essa revisão fica evidente quando levamos em conta que desde 1994 a ONU já havia promulgado o dia 9 de agosto como o Dia Internacional dos Povos Indígenas, modificando, portanto, essa denominação. Agora sim, nós podemos falar sobre o livro O Segredo da Chuva, do escritor Daniel Munduruku, que nasceu em Belém. A etnia Munduruku vive principalmente na região amazônica, que engloba o sudoeste do estado do Pará, ao longo do rio Tapajós, o leste do estado do Amazonas, na região banhada pelo rio Canumã, e o norte do Mato Grosso, à margem do Rio dos Peixes, no município de Juara. Daniel Munduruku fez graduação em filosofia, história e psicologia, mestrado em antropologia social e doutorado em educação. Trata-se de uma voz que desempenha um papel importantíssimo na luta dos povos indígenas pela divulgação e pelo respeito às suas culturas. O autor tem um projeto muito claro a respeito da literatura indígena para crianças e jovens e deixa suas diretrizes evidentes quando trata do assunto. Para entender isso um pouco melhor, convém ouvirmos o que ele mesmo diz a respeito. Eu pretendo ajudar as pessoas a olharem as crianças e a si mesmas e enxergarem o que há de indígena nelas. Mais do que escrever para as crianças indígenas e elas se perceberem na literatura, a ideia é fazer com que as crianças não indígenas percebam o indígena que existe nelas e assim possam construir essa identidade. Esse sentimento de pertencimento é necessário e importante para que a gente crie um país mais tolerante e respeitoso. E, com isso, a gente faça um caminho novo, um caminho de educar o olhar das pessoas, o sentimento e o pertencimento delas. Munduruku fez essa colocação em uma entrevista concedida para o portal Alana, em outubro de 2021. Essa fala é importante porque ela nos permite compreender o modo como ele enxerga a produção literária indígena como um projeto de diálogo com a sociedade e a cultura envolventes. E a gente precisa destacar nessa concepção revelada por ele a crença de que a literatura indígena tem um poder, o poder de educar. E educar aqui significa romper com a imagem exótica historicamente construída em torno dos povos indígenas e de suas culturas. Romper com a homogeneização das diferentes etnias e das diferentes línguas faladas por esses povos. Romper com a ideia de que o indígena é um outro distante, que habita as florestas afastadas e em nada nos diz respeito. Essa identificação de que fala Munduruku tem um princípio. A proposta de que, ao falar para o jovem não indígena, a literatura indígena infantil e juvenil conquiste um lugar de igualdade para o indígena, não o lugar da diferença. A aposta do autor não é, portanto, a da particularidade, mas sim a da integração e a da perspectiva de que há diferenças que constituem as culturas, mas há também um princípio humano que une essa diversidade em um conjunto mais amplo, em que todos somos iguais e temos os mesmos direitos. Romper com a diferença, aniquilar com o exótico e chamar a atenção para a igualdade são, assim, parte de um projeto que é estético, mas também é político. E esse projeto é consciente. O próprio Munduruku reafirma essa disposição política. A ideia básica é humanizar a existência indígena.
Infelizmente, ao longo da nossa história brasileira, fomos aprendendo a desprezar os indígenas, como se não tivessem alma, como se não fossem gente. É dizer que o que o jovem da cidade sente, o jovem indígena também sente. Agora nós podemos pensar com um pouco mais de calma a composição da narrativa O Segredo da Chuva. Esse livro trata da história do menino Lua, uma criança indígena que fica obcecada com o desejo de aprender a fazer chover. Esse desejo não surge do nada. Lua quer solucionar um problema que assola as populações indígenas e também o mundo natural, vivendo uma seca intensa, sem chuva e com escassez de água. Todas as espécies da floresta estão ameaçadas e correndo o risco de ver a terra pegar fogo. A pedido do pai, o pajé conversa com Lua, que esperava uma resposta pronta. Mas nessa conversa, o que ele descobre é que para entender o segredo da chuva, ele precisa primeiro aprender a ouvir. Sem entender muito bem o que isso quer dizer, ele parte para uma jornada de descobertas em busca do espírito da chuva, um espírito ancestral muito sábio, capaz de ensinar o que poderia ser a solução para a manutenção da vida sobre a Terra. E ele seguirá acompanhado por um ajudante que é para lá de especial, o macaco Taué, que ele mesmo recebeu de presente da amiga Taluá em uma bolsinha de tecido fechado. É justamente esse macaquinho que vai dar um dos primeiros ensinamentos à Lua. Muito pragmático, o menino ainda estava preso à percepção objetiva do universo, algo que restringia sua relação com a floresta. Para saber mais, para compreender as coisas e atravessá-las para além da superfície, ele precisava sentir a floresta, ouvir o que não é dito com palavras e, portanto, escutar por meio de outros sentidos. Lua aproximou-se da bolsa e a abriu com cuidado. Seu susto foi imenso. De dentro dela pulou um macaco. Ele saiu e começou logo a se coçar. Puxa, lá dentro era bem apertado mesmo. Vai ficar com essa cara de bobo, é? Nunca viu um macaco antes? Já vi muitos, mas um macaco que fala é a primeira vez na vida. Vai ser difícil andar com você por esse mato todo. Por quê? Porque você só acredita no que vê. Quem conhece a mata de verdade sabe que há muitas coisas que ela diz sem falar nada. Ela dá sinais, pistas, e quem é treinado de verdade é capaz de ouvi-la. Por isso que eu estou te ouvindo? Mais ou menos. Quem mandou me seguir? Não vai dizer que Kaloá já sabia que você falava. Com ela eu não falo com a boca, eu falo com o pensamento. Falar com a boca é coisa de gente atrasada, né? Chega de conversa. Vamos tomar nosso caminho para o lugar do espírito da chuva. Temos que chegar lá bem rápido. O calor está aumentando e desse jeito nós vamos morrer assados. Qual o seu nome? Taué, para os mais íntimos. Bobo, disse Lua baixinho. Eu ouvi isso, hein, moleque? Os dois novos companheiros foram seguindo o rumo do rio. Lua sabia que a primeira providência de quem anda na floresta é ficar próximo a um rio, porque ele sempre nos leva para algum lugar. Sem saber bem o que procurar, Lua caminhou muito tempo naquele primeiro dia. Esse trecho já nos dá muitos elementos para compreender a estrutura dessa narrativa do Daniel Munduruku. Temos uma personagem jovem que assume para si uma tarefa desafiadora, e essa tarefa envolve o cumprimento de uma jornada rumo ao desconhecido. Ora, na literatura infantil, a temática da aventura é muito comum no estabelecimento de uma relação de identificação entre personagem e leitor. Junto com o personagem, o leitor passa a desvendar novos mundos, se coloca a decifrar enigmas e é desafiado a construir, no domínio do imaginário, o mesmo percurso de descobertas do jovem personagem. Além disso, tem algo muito importante aqui. Além da aventura por espaços desconhecidos, o que fundamenta a construção do menino Lua como personagem é o processo de amadurecimento do herói. A família do garoto sabe que ele não voltará. E, embora isso se conecte à possibilidade de que os perigos da floresta o derrotem e ele morra, precisamos de um pouco de tensão nessa história aqui, certo? O que nós temos no domínio simbólico é o fato de que Lua não voltará, porque ao retornar, ele não será o mesmo menino.
Tendo vencido os desafios, encontrado o espírito da chuva e levado para o seu povo a única saída diante do aquecimento da terra, Lua deixa de ser um menino e passa a ser um homem. O que sustenta essa narrativa de Daniel Munduruku, portanto, é uma jornada de amadurecimento, de crescimento, processo pelo qual o personagem precisa passar. Nem precisamos dizer o quanto isso se liga ao gosto do jovem leitor. A identificação subjetiva aqui se dá na aventura e no desafio que é amadurecer. Lua e Taué enfrentam uma longa jornada e passarão a ser ajudados por uma onça amiga que se machuca para defender o grupo e, em uma atitude de abnegação, propõe ficar sozinha na floresta enquanto os amigos seguem em frente. Aí aparece um atributo fundamental do nosso herói Lua. Ele se recusa a abandonar a companheira e a lealdade que o move coloca-o diante da possibilidade de desistir de sua tarefa. O problema é solucionado com o encontro com um grupo de capivaras, que também desesperadas com o calor sobre a terra, propõem-se ajudar. Junto com Lua e Taué, a jovem capivara Medonho, que ironicamente morre de medo de tudo, segue viagem enquanto as capivaras mais velhas assumem o cuidado da onça. Não vou contar aqui todos os detalhes dessa aventura, especialmente porque eu quero que vocês leiam o livro e acompanhem a jornada desse grupo peculiar, composto por um menino, um macaco e uma capivara medrosa. Basta dizer que eles encontram o espírito da chuva no interior de uma caverna subterrânea. Como um velho sábio que detém os segredos do universo, ele desafia a comitiva a fazer 3 perguntas que ele não saiba responder. Também não vou contar quais foram as perguntas que superaram a sabedoria do espírito da chuva, mas eu quero finalizar essa conversa partilhando com vocês a missão que ele, o espírito, dá aos aventureiros. Depois de não conseguir responder as 3 perguntas e chegada a hora de entregar o segredo da chuva para a lua, o velho sábio faz uma exigência. Vamos descobrir qual é. Meus netos, vocês ganharam o desafio. Foram inteligentes nas perguntas. Mostraram uma grande vontade de dar mais uma chance ao planeta. Vocês sairão daqui levando a sabedoria de fazer chuva. Porém, precisam prometer-me algo. Diga, avô. O que você mandar faremos com muito gosto. Vocês têm que ajudar os habitantes do mundo de fora a voltar os olhos e corações para os seres do mundo subterrâneo. Caberá a vocês ensinar todos os caminhos do conhecimento e da sabedoria. Se me prometerem isso, poderão sair imediatamente desse lugar com a chuva e seu espírito. Prometemos sim, avô. Aqui descobrimos muitas coisas que iremos contar para nossos parentes de cima e eles farão do jeito que o avô está pedindo. E é assim que a comitiva retorna, carregando consigo o segredo da chuva, guardado em potes que cada um abrirá individualmente. O pote de lua guarda um outro desafio que você também descobrirá com a leitura. Acontece que esse último pedido do avô está baseado em uma história importante, que diz respeito ao modo como se dá a relação entre o equilíbrio e o desequilíbrio na Terra, mobilizando uma narrativa sobre a criação do mundo que faz parte das crenças do povo Munduruku. O autor explica isso ao final do livro, quando a história já terminou. O povo Munduruku prefere acreditar que é um mundo perfeito sob a terra, um mundo subterrâneo, de onde os ancestrais saíram por curiosidade e passaram a habitar a parte de cima da terra. O segredo da chuva se baseia nessa versão e na crença da existência de espíritos que nos cercam o tempo todo e com os quais podemos travar conversas amistosas ou duelos mortais. Traz também muitos elementos presentes na vida de cada pessoa que acredita ter uma missão a cumprir. A coragem de partir e deixar pessoas que ama para trás. Saber que nunca está sozinho na jornada e que sempre encontra amigos para partilhar seus conflitos pessoais. Perigos, medos, incompreensão, descrença, dúvida. Todos esses ingredientes compõem nosso caminho e passar por eles faz parte de nosso rito de passagem, da conquista do respeito próprio e do sentido de nossa existência. Já deu para entender como no livro O Segredo da Chuva, Daniel Munduruku projeta na composição do seu personagem infantil aquilo que compõe a trajetória de cada um de nós pela vida, nossos desafios, medos e enfrentamentos, e articula isso o conhecimento de uma narrativa indígena que sustenta
a cosmopercepção da etnia Munduruku. Ao que parece, ele cumpre muito bem nesse livro a sua tarefa como escritor, quando acredita que a literatura indígena, infantil e juvenil deve aproximar e não isolar o indígena como alguém que está distante do que nos constitui a todos. Samaúma, palavra que dá título a este podcast, é uma árvore importantíssima da Amazônia, também conhecida como sumaúma. Imponente, ela pode chegar a 50 metros de altura, com um tronco de até 3 metros de diâmetro. Se ninguém extirpar da floresta, a samaúma pode viver mais de 100 anos, e por isso, para algumas culturas indígenas, trata-se de uma árvore sábia. Na verdade, são muitos os significados que ela recebe, inclusive o de representar um portal entre o mundo material e o mundo espiritual. Como a Samaúma é sábia e pode nos ensinar algo, ao final de cada episódio teremos as dicas da Samaúma, um pequeno conjunto de referências para você saber um pouquinho mais sobre o que falamos. Hoje a Samaúma traz 2 dicas preciosas, bem a cara da sua sabedoria. E eu confesso que agora eu já me pergunto se a Samaúma é parente da sabedoria ancestral do espírito da chuva. A primeira dica, o livro Boca da Noite, do Cristino Wapichana. Uma narrativa incrível sobre a história de um menino que tenta desvendar o que, afinal de contas, significa a expressão boca da noite, já que, ao que parece, ela, à noite, não tem dentes nem língua. O livro foi publicado pela primeira vez em 2016 pelo grupo editorial Zit. Tem um projeto gráfico maravilhoso e ganhou muitos prêmios. Foi publicado também na Suécia e na Dinamarca. Na segunda dica, a Samaúma sugere a leitura do texto Ouvir a Diferença, da Júlia Trudoado Rico, que nós citamos aqui no episódio. É só digitar esse título no seu buscador e o nome da revista 451 por extenso. Este episódio contou com a presença do aluno Aron da Cunha Santana e também dos alunos Ian Souza Bel Vaz Lima e Murilo Augusto Alves Luzia, que também são os responsáveis pela edição. Esses são 3 dos 15 alunos que fazem parte do projeto Samaúma, Leituras Críticas da Amazônia. Os toques de atabaque da abertura e do encerramento de todos os nossos episódios foram criados por Tainá Silvia de Oliveira, que é a tabaqueira do Templo de Umbanda Índio Pedra Preta e Cabocla Cati, que fica na cidade de Araraquara, São Paulo.